Olá pessoal, hoje eu quero comentar um assunto aqui que o pessoal conhece como LESP proporcional, ou LESM, ou LE proporcional, que se refere a algumas demandas judiciais que o pessoal entra na justiça para receber dinheiro por LESP, LESM ou LE não utilizada, não, o militar não tirou. Tá? Então aqui tem até uma ação judicial, aqui uma sentença que eu vou mostrar ao final. Mas aqui, como é que aconteceu essa situação? A famosa medida provisória MP do MAU, a 2215, ela revogou alguns dispositivos do Estatuto do Militar, lá no artigo 67 e o artigo 68, que traziam a licença especial. A cada 10 anos, o militar poderia ficar 6 meses, né, afastado e recebendo, né, que era esse benefício que existia. A MP extinguiu isso, mas no seu artigo 33 assegurou o direito para que quem já tivesse período adquirido, ou seja, já tivesse completado 10 ou 20 anos, ou múltiplo de 10, já tivesse um ou mais períodos adquiridos, poderia usufruir, ou seja, tirar a LESP, contar em dobro quando fosse para a reserva, ou converter em pecúnia no caso do falecimento. Essa pecúnia seria recebida pelos dependentes, beneficiários e tal. Em decorrência disso, as forças emitiram algumas portarias para regular a matéria. Aqui, ó, artigo 33 da medida provisória. Isso aqui é uma versão, deve ser um pouco desatualizada, eu peguei só para exemplificar. Eu trazia aqui, 2188, porque a medida provisória ela começou com 2131, aí foi numerando, chegou 2188, traço 789, até que chegou a 2215, traço 10. Mas é a mesma coisa. Mas a portaria definia que o militar tinha que preencher e assinar um termo de opção e escolher uma das três opções, que era a letra A, deixar a pecúnia por ocasião do falecimento, tá? Seja na ativa ou na inatividade, né? Gozar, né, a LESP, ou seja, tirar a LESP propriamente dita, e caso não fosse possível, contar em dobro quando fosse para a reserva, ou já definir que seria uma contagem em dobro. Ocorre que, em alguns casos que militares optaram pela letra B ou C, que seria tirar ou contar em dobro, ou diretamente contar em dobro, em alguns casos, de repente, ele não conseguiu satisfazer isso aí, nem tirou a LESP e nem contou em dobro para ir para a natividade, porque ficou mais do que 30 anos, então aquela contagem em dobro não serviu para nada. E aí começaram demandas judiciais e até que veio uma jurisprudência para regular esse assunto. Tem um parecer aqui, ó, da 125/2018 da Conjur MD, e em decorrência dele um despacho do próprio Ministério da Defesa de 2018, tá? Porque eles classificavam isso aí como um enriquecimento sem causa da administração. Até diz aqui, o militar trabalhou efetivamente quando o direito assegurado era de ser remunerado sem trabalhar, seja pelo gozo da licença, seja pela antecipação da inatividade. Então o que acontece? Nesse primeiro momento, eles ampararam aqui, eles reconheceram o direito de quem optou pelas alternativas B e C e estivesse com mais de 30 anos de serviço, tá? Era devido em favor do militar conversão em pecúnia, tá? Mesmo ele estando vivo, mesmo sem ele falecer. Não era ir para letra A. Tá? E só que assim, uma coisa que a gente vê aqui nesse despacho, que é importante, ele frisa bem sempre que licença especial adquirida, períodos de licença especial adquiridos até 29/12/2000. Ou seja, isso aqui sempre se refere aos períodos de licença que foram adquiridos, ou seja, que o militar completou 10 anos ou múltiplo de 10 antes de 29, até 29 de dezembro de 2000. Eu vim aqui nessa parte do texto para mostrar aqui.
né, que é aquela portaria 348 do ET que eu mostrei, mas aqui tem a 156 da Marinha e a 572 GC6, que é da FAB. Todas elas são iguais, são as três opções. Tá? Período, converter em pecúnia, por ocasião do falecimento, gozar ou deixar, se não conseguir, deixar a contagem dobro, ou diretamente a contagem dobro. Tá? Todas elas tinham a mesma coisa. E no caso das opções B e C, tá? Aí esse despacho do Ministério da Defesa, com base naquele parecer jurídico lá, ele poderia requerer a pecúnia, mesmo sem precisar falecer para isso. Tá? O próprio militar receberia. E foi também feita uma portaria, tá? Com base naquele mesmo parecer e naquele despacho que eu acabei de mostrar, tá? E regula toda essa matéria aqui. Tá? Aqui também a gente vê, tá, que tem bastante da palavra adquirida. Tá? Período de licença especial adquiridos, licenças especiais adquiridas, tá? Período de licença especial adquiridos. Tá? Não, aqui já é outra coisa. Beleza? Bom, em decorrência disso, depois veio mais um parecer, que já é o 772, e mais um despacho. Por quê? Porque agora eles ampararam a opção A, que é aquela opção que o militar tinha feito de deixar a pecúnia para os militares quando falecesse. Como é que eles fizeram isso aqui? Já que o mesmo direito foi reconhecido para B e C, teria que reconhecer também para quem optou pela letra A, porque é uma opção nova. Né? Então eles fizeram esse novo parecer aqui, esse novo despacho, uma alteração na portaria. Isso aqui é uma nova portaria que é do iníciozinho de 2019, né? Que altera aquela portaria de 2018. Né? E agora eles colocaram aqui que é tanto o parecer 125 e aquele primeiro despacho, quanto o outro parecer 772 e aquele segundo despacho. Ou seja, agora vale para todo mundo, né, que adquiriu, tem um período de licença adquirido até final de 2000, tá? E ele fez qualquer uma daquelas opções lá, mas ele pode requerer em pecúnia. Só que aqui eu tenho um processo judicial, o número está aqui. Tá? Eu estou aqui no site do EPROC do TRF2, que é do Rio de Janeiro. Aquele que eu estou acostumado a mostrar aqui. E esse processo, ele versa exatamente sobre isso aqui. O militar entrou na justiça para receber a pecúnia, só que ele pede por aquele período que ele não completou. Aqui a gente vai ver isso aqui na sentença, mas vamos ver aqui primeiro a evolução. Tá? Ele recebeu uma sentença, pedido procedente em parte. Tá? Aqui é a sentença que a gente já vai abrir. Aí teve aquelas intimações, né, petições, aí o trânsito em julgado. A sentença foi aqui em 13/5/2019 e trânsito em julgado em 2/7/2019. Ou seja, acabou, o processo acabou, como não houve mais nenhuma sentença, nada que alterou, o militar vai receber o dinheiro. Agora, exatamente aqui essa sentença. É isso aqui que o pessoal chama de LESP proporcional. No caso, ele pede por aquele período que ele não chegou a completar o tempo. Por exemplo, o militar entrou em 1975, em 1995 completou um período, aí ele tirou a LESP, ou não tirou, aí pediu a pecúnia, de repente ele tirou uma parte, aí pede a pecúnia referente ao restante. Agora, o período entre, por exemplo, esse militar de 1995 a 2000, ele, em tese, não foi assegurado direito algum a ele, pela medida provisória. Mas com sentenças como essa, esse militar aqui conseguiu. É um militar da Marinha. Aí aqui a sentença, né? Ele mostra aqui o artigo do
estatuto que amparava a LESP, que foi revogado. Aqui o artigo 33 da medida provisória. E ele diz aqui assim: assim, segundo tal norma, aqueles que já tivessem período de licença adquiridos até a data limite temporal, que é a 29 de dezembro de 2000, poderiam usufruí-los, contá-los em dobro, né? E, em caso de falecimento, haveria sua compensação, conversão em pecúnia, tá? Que é o que a gente já viu lá. E aqui ele fala aqui que esse militar aqui ele adquiriu um período, ele entrou em 1º de julho de 87 e então até 1997 ele adquiriu um período e ele gozou essa LESP, só que ele acrescenta que o segundo decênio, iniciado em 2 de julho de 96, foi completado após a vigência da 2215, da medida provisória, que extinguiu a licença. Portanto, fez jus apenas à LESP relativa ao primeiro decênio. Tá? Só que ele alega que não gozou licença especial proporcional referente ao segundo decênio, que é o período de 1996 até a extinção em 2000. Aí ele diz aqui: contudo, quanto ao alegado do segundo decênio, MP 2215, publicada em 2001, extinguiu o direito por expressa revogação do artigo do 68 do Estatuto, ressalvando apenas os casos adquiridos de direito, conforme o expresso no artigo 33 da medida provisória. Tá? Que é isso aqui, repetiu aqui. Embora o dispositivo transcrito restrinja sua aplicação aos militares que já tivessem adquirido o direito do gozo de licença especial, que se conformaria ao preenchimento de todos os requisitos para a fruição do direito e subsequente incorporação ao patrimônio militar, patrimônio jurídico do seu titular, a jurisprudência do STJ tem orientação favorável à conversão em pecúnia do período proporcional, não gozado, inferior ao decênio. Aí está aqui esse amparo, tem esse amparo aqui. Particularmente, eu havia entendido que isso aqui vale para aquele período de licença adquirida, mas o pessoal usou para aquele período não adquirido, aquele período parcial de 10 anos, que não chegou a se completar porque a medida provisória ficou no meio. No caso desse militar aqui, cerca de 4 anos. Tá? E tem sentença que está amparando isso aqui. Aqui essa parte aqui ele fala de correção monetária e tal. Então vamos pular para aqui direto para os finalmente dessa sentença. Julgo o pedido parcialmente procedente, de acordo com tal, para condenar a União a pagar a conversão em pecúnia do período proporcional da licença de 2 de janeiro de 96 até 29 de dezembro de 2000, não gozada pelo autor, inferior ao decênio, e aí ele coloca aqui o valor, ou seja, deixa bem claro que é correspondente àquele período parcial, deixa bem claro que é um período proporcional, tá? Deixa bem claro que é inferior ao decênio. E aí, por não ter sido gozada, nem computada, afinal, se foi considerada não adquirida, não ia gozar mesmo, também não ia contar em dobro. Então, isso aí nem se fala, mas o importante é isso, que essa sentença destaca que é proporcional, que é um período que não completou o decênio, está aqui inferior ao decênio, tá? Não foi gozada, nem computada em dobro, então o juízo aqui condenou a União a pagar essa pecúnia. Foi dada a sentença procedente e foi dado o trânsito em julgado. E depois disso aqui que nós temos, basicamente, são fases do processo referente ao pagamento. Tem aqui, por exemplo, requisição de pagamento. Tá? Ou seja, esse militar já vai receber isso aqui. Eu não sei dar mais informações, eu até já perguntei a alguns advogados. Alguns estão defendendo essa causa, outros não acreditam na causa. Se vocês perguntarem para mim, aí, você vai entrar com essa ação? Eu falo, não sei, eu teria. Eu sou de 1986, também teria um período parecido com desse militar aqui, de 96 a 2000. Se eu vou entrar, não sei. Sinceramente, eu ainda não sei, porque eu achei meio confuso isso. Mas eu
quis falar sobre o assunto porque eu achei interessante. Muita gente pode se interessar aí. Só que tem aquela coisa, não pode fazer confusão, né? Se você tem um período que você adquiriu e não tirou a LESP, também não contou em dobro para nada, ou mesmo que tenha contado ali naquela portaria fala que contou para pegar o adicional de permanência um pouco antes e tal, beleza, mas você vai devolver parte dessa indenização e tal, eles vão fazer as contas lá, não sei o que, isso aí você tem todo o direito. Agora, aquele período que não completou o decênio, né? Entrei na década de 80 e quando ia completar o segundo decênio acabou. Tem direito? Não sei. Tem gente que está entrando, tem gente que está ganhando, tem advogado que faz a causa, tem advogado que não quer fazer. E aí cabe a cada um questionar o seu advogado, decidir de sua própria cabeça se quer ou não quer. Beleza, pessoal? É isso aí que eu tenho para falar hoje. Bom, fora isso, por enquanto nenhuma notícia mais. Tá? Até mais, bom sono para todos.